Então, pessoal, vamos iniciar agora um outro conteúdo. Esse já é muito mais massa, né? Não que o NR11 seja ruim, o NR6, né? Ele é importante, porém, vamos entender agora, né? O NR11, tá? Onde vamos falar um negócio bem bacana, que é o que todo mundo já fica bem antecioso, né? E é um conteúdo mais massa também de ser falado. Vamos lá. O que é NR11, professor? NR11 é o seguinte, nós vamos conversar agora sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então, vamos lá. NR6, nós falamos sobre EPI e EPC. NR11, nós vamos falar sobre transporte, movimentações e armazenagem de cargas, né? E materiais em geral, beleza? Pessoal, é um conteúdo ruim e bom, cara, na minha opinião, um dos melhores que tem, beleza? Tem NR12 e NR18, que é mó top também, mas NR11 é muito massa de se falar. Vamos seguindo, vamos lá. Todo equipamento, né, os equipamentos utilizados na movimentação de carga e materiais, tá, como os... Então, vamos lá. Eu pulei demais, era para pegar minha caneta aqui. Tais, né, como elevadores de carga, guindaste, monta-carga, ponte rolante, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diversos tipos, que é o que a gente está fazendo o curso, né? Ou seja, transportador de diversos tipos, retroescavadeira, carregadeira hidráulica, pá carregadeira, bobcat, né? Serão calculados e construídos de maneira em que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança. Aí uma pessoa pergunta agora, professor, para que uma pá carregadeira, né? Uma pergunta que eu falo para vocês, para que uma pá carregadeira, sendo que a retro eu consigo fazer a mesma coisa da pá e eu ainda tenho a parte de trás. Alguém já parou para pensar nisso? Por que que existe a pá carregadeira e a reta escavadeira, sendo que a reta escavadeira também tem a concha? Né? Alguém, às vezes, não sei se alguém. Quem já pensou isso daí, levanta a mão aí. Só o Daniel. Professor, então, por exemplo, eu vou comprar uma máquina, eu compro só a retro faz de tudo? Não. Cada máquina, né? Cada máquina, ela foi trabalhada para uma coisa e nós vamos ver a partir de agora, né? Qual a sua utilidade, qual a sua função. É claro que a concha, né? A parte dianteira da reta escavadeira e a pá carregadeira, ela fazem a mesma função. Porém, elas têm alguns diferenciais que vai facilitar o seu trabalho, beleza? Então, vamos seguindo aí. Aqui eu tenho um exemplo de máquina, tá bom? Aqui o exemplo que eu estou usando é uma empilhadeira. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, toda máquina, ela tem, né, a parte principal dela, exemplo. Qual que é a parte principal de uma reta escavadeira? A concha. Porém, existe acessórios, tá? Professor, o que que são acessórios? Ó, vocês vão ter que decorar isso daí. Um acessório é tudo aquilo que a gente adapta, né? Que a gente pega e coloca na máquina, tá? Que é certo, né? Que não é errado, porém ela não é da sua função principal. Um exemplo de acessório é o seguinte: eu tenho uma bobcat e nessa bobcat eu tenho um garfo de empilhamento nela. Eu tenho quase certeza aqui que mais da metade nunca viu uma empilhadeira com garfo. Professor, uma empilhadeira, uma bobcat. Professor, então a bobcat eu posso usar como empilhadeira? Pode. Uma bobcat eu posso usar como empilhadeira. Qual a diferença? A diferença é que a bobcat ela não vai ter a mesma altura de uma empilhadeira. A altura de uma bobcat, ela vai atingir o quê? Ela vai atingir, sei lá, uns 4, 5 metros, não nem chega isso tudo, não. Ela atinge uns 2, 3 metros, né? A empilhadeira, dependendo do porte da empilhadeira, ela vai atingir, sei lá, 50 metros, é exagero da porra, né? Ela vai atingir lá 10 metros, né? 12 metros, entendeu? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, toda máquina tem acessórios. Outro modelo de acessório aí, que é bem comum, é quando a gente coloca um martelete, né? Quando a gente coloca uma máquina de destruição manual na máquina. Acho que você já deve ter visto, né? Quando tem uma rocha muito grande, eles colocam um martelete na ponta da reta escavadeira, entendeu? Então, existem vários tipos de acessórios, tá? Isso faz parte, né, do transporte e movimentação de carga. Professor, eu vou aprender a operar a máquina, sim. Eu vou usar acessório? Não, a gente vai operar a máquina, né? A gente vai aprender com a máquina normal,
né? Rompedor. Então eu já vi o povo falando também. Ó, pergunta boa, nós vamos falar nessa aula aqui ainda hoje, nesse conteúdo, quantos quilos ele suporta. Rompedor também o povo chama, né? Eu chamo aqui de martelete, né? Ou então broca manual, o pessoal também dá para se usar. Aí é rompedor, que o amigo falou. Vamos seguindo aqui, que esse conteúdo é massa. Então, né? Quando a gente fala de transporte, quando a gente fala de movimentação, quando a gente fala de armazenamento de cargas, a gente tem que observar, pessoal, coisas importantes, muito importantes. Principalmente aí, quem já é motorista já tem essa noção, né? Principalmente quando você estiver trabalhando em locais que tem, né, cabos de aço, que tem cordas, que tem correntes, né? Elas deverão aí ser observadas. Por exemplo, você vai pegar sua máquina, vai ter uma aula específica disso, vocês têm que dar uma devida atenção. Não é só chegar na máquina, né? E colocar ali um exemplo. Eu vou pegar essa máquina, eu vou colocar essa pedra nela. Não, não é assim que se trabalha, né? Eu tenho um negócio aqui que eu vou ter que trabalhar. Não é assim. E já entra na pergunta do Pandex aí, né? Todo equipamento será indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Ou seja, não é porque, Ronaldo, você está operando uma retroescavadeira que você vai pegar, sei lá, tentar levantar um prédio com essa retroescavadeira. Então, toda máquina, viu, Elson? Viu, Cristiano? Toda máquina ela tem uma capacidade. Eu não sei se aqui alguém já viu, mas aqui alguém já falou que é operador, com certeza já deve ter visto. Uma máquina, ela romper mangueira ou ela quebrar algum solda, alguma coisa aí, porque o cara botou peso demais nela. Alguém já viu? Levanta a mão aí. Ô, menino, é bom quando o pessoal vê. Ou seja, toda máquina ela tem uma capacidade, né? Professor, quando não se respeita essa capacidade, o que que acontece? Acontece que você perde o equipamento, né? A gente perde o equipamento. E é coisa séria, galera, é coisa séria. Eu já vi na vida real, viu? Isso daí não foi nem o aluno que falando, não. Foi na obra mesmo, no canteiro. O cara rompeu a mangueira, né? Uma mangueira ali do braço da carregadeira, por causa que o hidráulico não sustentou, né? A bomba ali estava muito pesado e a bomba trabalhou muito, ele acelerou muito a máquina e a bomba rompeu. Professor, pode ter sido falta de manutenção? Sim, pode ter sido falta de manutenção, mangueira muito velha. Porém, aquela força que ele botou demais na máquina, né, pode não ter aguentado. Toda máquina, assim como o ser humano, assim como um carro ou uma moto, ela tem uma capacidade, e essa capacidade tem que ser respeitada, tá bom? E para equipamentos, né, destinado à movimentação do pessoal, são exigidas condições especiais. Isso daí a gente não vai entrar, é uma guilhotina, né, um elevador. Ó, o amigo falou aí, ó, que um amigo dele, né, o Marcos, que o amigo dele quebrou o hidráulico da retro. A retro era dele, Marcos, ou era da empresa? Tentando puxar uma balsa no rio. Era dele, né? É, brincando aí, pegando um soldador bom, né? Pegando um soldador bom e um cara bom mesmo, ele conseguia recuperar, né? Ou ele teve que comprar uma nova? Responde aí, se ele conseguiu recuperar na solda ou se ele comprou uma nova. Acontece, viu, gente? Mandou recuperar. Que bom que recuperou, né? Mas eu tenho certeza que não foi barato. Só desmontar já deve ter sido um absurdo, porque dependendo do estrago, né, galera, não tem como recuperar ela com ela montada, né? Depois tu fala para nós isso, se foi montada ou se teve que desmontar ali. Então, pessoal, vamos seguindo. Em todo equipamento, né, nós já falamos, ela tem, né, a carga máxima de trabalho. Por exemplo, pessoal, eu trouxe aqui essa carregadeira, né, e retroescavadeira desse modelo aqui da JCB, né, que é 3X, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Coisas básicas aqui. A potência do motor, pessoal, eu tenho 63 kW, né? Quilowatts de potência. A profundidade máxima dela é 4,75 metros. Primeiro ponto. Eu vou chegar, né? Eu tenho essa máquina, eu vou chegar em vocês e falar, ó, tem um operador muito doido aí, que com a minha máquina consegue cavar 8 metros de profundidade. Eu vou chegar em vocês e falar, ó, pago R$ 300 a hora, quem aceita aí? Porém, minha máquina, a capacidade dela é
4,75 metros. Mas eu quero uma vala de 8 metros. Alguém se candidata para a vaga? Levanta a mão aí. E aí, Elson, os que eu tô vendo, o Elson, Francisco Alves, o Cristiano, ninguém se candidata? Pelo amor de Deus, todo mundo vai perder dinheiro? Eu não pego. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu falei que eu quero uma vala de 8 metros. O que, que a gente pode fazer? O meu braço ele só alcança 4,75 metros. Pensando na ideia geral, não é possível. Porém, o que, que a gente pode fazer? A gente pode ir escavando o espaço da máquina, presta atenção no detalhe. Como assim, professor? Um exemplo aqui. A minha vala, ela precisa ser de 2 metros. Minha vala precisa ser de 2 metros. Olha, o Roberto botou escavação via tapume, isso aí. O que, que a gente vai fazendo aí? A gente vai abrindo, né? A gente vai abrindo aí, pessoal, as valas, de acordo com que a máquina vai entrando. Um exemplo, se eu preciso de um local de 8 metros, né? Eu preciso de uma vala de 8 metros, o que, que eu posso fazer? Eu posso abrir uma galeria, né? Eu posso abrir uma galeria para a minha máquina entrar dentro dela. O meu braço, ele alcança quantos metros? 4 metros. O que, que eu faço? Eu vou abrindo uma vala, colocando minha máquina dentro. Isso daí a gente ainda vai estar conversando no futuro, né? Só estou dando um exemplo aí, mas na parte certinha a gente vai explicar. Eu vou abrindo, né? As minhas valas, né, a minha galeria, e minha máquina vai ficando dentro. E com isso eu vou fazendo a escavação. Ou seja, se aqui é o meu limite do solo, o que, que eu faço? Eu tiro essa parte aqui da terra, né? Vamos entender que essa parte aqui da terra, ela tem 3 metros, tá bom? Essa parte da terra tem 3 metros, e a minha máquina, ela começa a escavar bem aqui, ó. Tá bom? Minha máquina começa a escavar bem aqui. Na aula certa, a gente vai entender. Porém, tudo é possível. Mas você vai entender que você não vai conseguir escavar, né, essa minha vala de 8 metros com a máquina no nível do solo, né? Com a máquina no nível do solo. A gente vai ter que abrir uma galeria e começar a fazer a escavação, beleza? Com o tempo a gente vai aprender isso daí. Não fique desesperado, pelo amor de Deus. Com o tempo a gente vai aprender isso daí. E a capacidade máxima da minha carregadeira é 1,3 metro cúbico. Como assim, professor? A capacidade máxima de peso, né? Eita, eu acelerei. Como é que eu volto aqui para ninguém? Vamos lá. A capacidade máxima de carregamento dessa minha escavadeira, ela é 1,1 metro cúbico, né? Vamos entender a nossa segunda teoria. Todas as máquinas, toda capacidade, a gente vai entender ela por metro cúbico, beleza? Professor, o que quer dizer metro cúbico? A gente vai ter que pegar uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada do π e multiplicar por 597 e colocar a raiz quadrada do Bhaskara, viu, gente? Então, podem começar aí. Vamos ver? É mentira, não tem nada a ver isso daí, não, viu? Então, toda vez que a gente entender 1 metro cúbico, a gente vai entender que a capacidade dessa máquina, né, a capacidade desse local é 1.000 quilos. Então, vamos lá. 1 metro cúbico, a gente vai entender como 1.000 quilos. Então, se essa minha máquina, ela suporta 1,1 metro cúbico, a nossa máquina, ela vai ter a capacidade de carregar 1.100. Eita, eu coloquei um zero demais aqui. Ela vai ter a capacidade de colocar 1.100 quilos. Simples. Ficou confuso, não ficou? Acho que ficou. Eu também não confundi aqui explicando para você. Vamos lá. 1 metro cúbico a gente vai entender como 1.000 quilos. Se essa minha máquina tem a capacidade de carregar 1,1 metro cúbico, então a gente vai entender que ela carrega 1.000 quilos mais 1. Esse 1 vai corresponder a 100. Então a capacidade da minha máquina vai ser 1.100 quilos. Ficou mais claro agora? 1.100 quilos? Ou seja, essa minha máquina aqui, nessa concha dela aqui e nessa concha dela aqui, ela vai carregar 1.100. Não deu para entender, né? Então, eu vou falar, ó, Ronaldo, essa máquina só suporta 1.100 quilos. Pronto. Geralmente eu vou falar, quanto de capacidade cabe nessa concha? 4.000 quilos, 4 metros cúbicos. Vamos lá. O Cristiano, ele tem um caminhão, e o caminhão do Cristiano cabe 20 metros cúbicos.
20 metros cúbicos. E a minha máquina, ela suporta, né, eu consigo pegar 1.100. Então, quantas vezes eu preciso ir no caminhão do Cristiano? Aí a gente faz uma divisão. Se o caminhão do Cristiano ele suporta 20 metros cúbicos de terra, então, e a minha máquina dá para fazer 1.100, eu vou precisar ir no caminhão do Cristiano mais ou menos umas 19 vezes. Deu para entender mais ou menos aí, galera? Levanta a mão aí. Deu para entender? De verdade, né? Então eu vou de novo. O caminhão do. Deixa eu abaixar a mão de todo mundo. O caminhão aí do Wellington agora, a gente precisa carregar o caminhão do Wellington, e o caminhão do Wellington, ele cabe 10 metros cúbicos de terra, né? Quantas vezes eu preciso encher, né, a minha concha e colocar no caminhão do Wellington? Digita no chat aí. A minha máquina só suporta um metro. E o caminhão do Wellington, 10 metros, né? Então, quantos aí eu preciso colocar no caminhão do Wellington? Ficaram na dúvida, né, gente? 9. Isso aí, 9 vezes. Aí, então, você já vai ter aquela noção. Professor, demora quanto para me encher um caminhão? Aí a gente vai ter agora essa noção aí, beleza? Então, se o caminhão suporta 30 toneladas, né? 30 metros cúbicos. Então, o que a gente tem que fazer? Mais ou menos 29, mais ou menos 26 a 27 vezes. Só então eu vou ter que repetir o movimento 20 vezes? 20 vezes. Professor, e isso daí em areia, né? Em metros de areia? Gente, eu estou nessa dúvida, eu já ia falar para vocês agora, mas eu estou na dúvida. Se eu não me engano, 1 metro de areia, se alguém lembrar aí, me tira essa dúvida aí. Na madeireira, né? Você vai na madeireira, você compra areia por metro. Se eu não me engano, ó, eu vou tá gravado, então, para não dizer que eu estou mentindo. Se eu não me engano, 1,7 metros cúbicos vai dar 1 metro de areia, viu? Eu estou nessa dúvida aí. Mas eu vou até relembrar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, exemplo, você está trabalhando na madeireira. Você precisa, a madeireira vender 1 metro de areia. Quanto que eu vou ter que colocar na minha máquina? Eu vou explicar para vocês já, mas se eu não me engano é 1,7 ou 0,7, mais ou menos aí 700 metros cúbicos, né? Ou 0,7 metros cúbicos de areia. Mas eu vou só tirar essa dúvida aí. Gente, tá dando para entender mais uma vez em questão aí da capacidade? Então, toda máquina tem uma capacidade, né? E essa capacidade a gente vai entender como metro cúbico, né? E esse metro cúbico vai representar 1.000 quilos. Então, toda vez que a gente vê 1 metro cúbico, vamos entender que é 1.000 quilos, beleza? Se ficou com dúvida, assiste de novo essa explicação, volta um pouquinho, tá? Volta um pouquinho na hora do gravado. Se você está gravado, volta um pouquinho aí. Dispense da cubação da concha, professor? Não entendi. Depois, depende da cubação da concha. Isso, depende da máquina, viu? Depende da máquina. Esse exemplo que eu estou falando aqui é dessa máquina específica, beleza? Eu vou abrir um manual aqui de uma outra máquina para a gente ver outra aqui, ó. Exemplo, eu tenho uma 416Z aqui, né? 416Z. A capacidade dela, se vocês observarem aqui, ó, ela, não sei se vocês estão vendo aí, a capacidade de escavação dela estendida, ó, é 5 metros e 400. Ela já mudou, ou seja, a escavação dela já é bem maior do que aquele outro modelo. E a capacidade de terra dela, né, a capacidade de peso dela, tá bem aqui, ó, cadê o peso da escavação? Aqui, ó, a capacidade de peso dela já é 10,200 quilos, ou seja, é 10.200 quilos. Se a gente fosse entender aí, quanto que ela sustenta, ela já sustenta aí quanto? 10 metros cúbicos de terra. Assim, professor, então ela é o dobro daquela lá? Ela é o dobro daquela lá. Agora, um detalhe que eu vou falar para vocês. A pá carregadeira, diferente da retroescavadeira, ela é muito mais potente e ela é muito mais potente, forte, né, e com maior capacidade. Vocês podem observar o seguinte, depois vocês observam, a concha de uma pá carregadeira, né, a que tem essa pá na frente, ela é muito mais robusta, né, muito maior do que de uma retroescavadeira. Beleza? Então, a gente observa isso daí. Ou seja, o que eu faço com essa máquina aqui é o dobro do que eu faço com aquela outra máquina.
Um exemplo, viu, gente, de modelo. É claro que existem vários modelos de máquina, que a máquina ela estende maior, ela estende menos, entendeu? Então, isso vai depender de cada uma. A potência bruta do motor é 58 cavalos, né? É pouca coisa. Ah, professor, só isso? É porque a máquina não é feita para correr, né, gente? Ela é feita ali mesmo só para transportar daqui para ali. O que a gente interessa é a força dela, beleza? Ela tem 93 HP de potência motor, não entendo muito de motor, mas também não é uma coisa muito grande, beleza? Então, esse modelo aqui, ele tem isso daqui, né? E o outro modelo tem a outra capacidade. Professor, quando eu for começar a trabalhar, o que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que ver com a máquina que você vai trabalhar e você tem que ir na internet e pesquisar qual que é a capacidade dessa máquina. Bem simples, né? Pesquisa lá, entende da máquina, tá? Vocês vão fazer curso numa máquina, vocês vão fazer estágio em outra máquina. Quando vocês forem trabalhar, vocês podem ver outra máquina. É claro que as melhores do mercado, elas vão seguir um padrão só, né? Geralmente essa 416Z, ela é muito comercializada, né? Ela entra em qualquer local, ela tem uma força muito grande e a extensão dela é muito potente, é muito grande também. Então, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já viram, né? Essa máquina aí, a 416. Quem já viu uma dela, levanta a mão aí, só para mim ver aí, quem já viu a dela aí. Pronto. Então, essa 416, ela é muito boa, viu? Ela é muito boa mesmo, tá? Ela é da Caterpillar. Lembrando, viu, gente, que Caterpillar é uma marca de máquina, viu? Não é uma marca só. Um exemplo igual a Chevrolet, a Volkswagen, a Tiggo, entendeu? Já não a Chery, né? Tiggo é o modelo. Então, ela é uma marca. Então, a Caterpillar, ela vai ter aí reta escavadeira, ela vai ter pá carregadeira, ela vai ter Bobcat, né? Então, que é a mini pá carregadeira, beleza? Então, a Bobcat em si, o nome dela não é Bobcat, né? O nome dela é mini pá carregadeira, beleza? Então, toda vez que a gente for falar Bobcat, o pessoal relaciona muito ao modelo, né? A marca, mas não é. Existe reta escavadeira da Bobcat. Lembrando que Bobcat é a fabricante, tá bom? Então, tem esse detalhezinho aí. Vamos seguindo. Ó, eu tenho aqui uma carregadeira de rodas, né? Que é a pá carregadeira. Essa daqui, pessoal, ela já tem uma potência de 11 mil quilos. Ela tem uma potência de 11 mil quilos. E a caçamba dela, né? Que é essa daqui, ó. Ela suporta 2,8 metros cúbicos. Então, você já consegue carregar aí 2 mil quilos, né? Nessa caçamba. Então, ela já é o dobro da outra lá. Ela é a marca da Cat também, né? E ela aí é o modelo 924H. Beleza? Então, deixa eu ver aqui qual é o próximo. Ah, aqui eu tenho o manual da Caterpillar. Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco eu abro o manual para vocês. Esse manual eu não vou abrir agora, não, por causa do horário. Eu vou colocar lá no ambiente, tá bom? Então, o que a gente tem de entender aí? Toda máquina, ela tem, né, uma capacidade, e essa capacidade ela deve ser respeitada. Bom, ou seja, a máquina você não pode pegar ela e pegar qualquer coisa. Professor, e o que a gente faz quando tem que tirar uma pedra? Geralmente, eu não sei se foi nessa turma que alguém falou que tem mineradora. É nessa turma que tem? Eu acho que é, né? É nessa turma mesmo que alguém falou de mineradora. Aí o que acontece? Às vezes, quando a mineradora usa o emprego de explosivos, né? Ficam rochas muito grandes. E nessas rochas muito grandes, a gente não vai conseguir carregar ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o emprego de força manual. O emprego de força manual é com o martelete, né? Martelete hidráulico. Teve até um rapaz que falou um outro nome aí, que eu não vi, rompedor, né? O rompedor. Aí você vai destruir aquela rocha no rompedor, né? Ou no martelete hidráulico com a máquina e vai começar a transportar ele, beleza? O Roberto falou que na visão dele a Caterpillar é melhor. Ó, a Caterpillar e a Bob, né? A Bobcat, elas são as melhores que tem mesmo no mercado hoje. Não tem muito o que ser questionado, não.
Também por questão de elas serem fabricadas no Brasil, né? Então, a questão dessa fabricadas no Brasil são as melhores. É igual aquelas máquinas agrícolas, né? Quando a gente fala de máquina agrícola, a gente vê aquela verde, né? Da John Deere. Então, não tem muito o que questionar. A Caterpillar e a Bobcat são as melhores mesmo que a gente tem no mercado aí. Pessoal, temos um exercício bem básico aí, tá bom? Lembrando, né? Não sei se eu já falei isso, o curso de vocês não reprova. O curso de vocês não reprova. Porém, nós temos que ter conteúdo, né? E nós temos que ter nota para vocês passarem, tá bom? Então não se preocupem, não reprova, porém todos têm que fazer, tá bom? Vocês têm que fazer. Esse exercício aí, eu vou. Não precisa anotar agora, tá bom? O pessoal do suporte vai estar mandando para vocês e vai estar lá no ambiente do aluno. Se você está assistindo essa aula gravada, ele está bem aqui embaixo, com certeza, tá bom? Ou se não, você chama no suporte, mas vai estar aqui embaixo. Você que está no ao vivo, chama lá no suporte, tá bom? É o seguinte, pessoal, como é que eu vou fazer isso daí? Aqui no ambiente, tá? Aqui no ambiente, aqui embaixo, ó, vai ter um link. Se você está assistindo no ao vivo, você vai lá no ambiente do aluno e vai ter o link embaixo, tá bom? E você vai responder ele através do link, beleza? Vocês entenderam? Levanta a mão aí. Não precisa anotar no caderno, não precisa anotar nada. Se você está com dificuldade, chama o suporte, que o suporte vai mandar o link para você, igualzinho o link que você recebe para entrar na aula, com aquela tela preta, bonitona, aí você vai colocar lá as suas respostas, beleza? Se você está no gravado, aqui embaixo vai estar o link para você estar preenchendo, tá bom? Pessoal, tem alguma dúvida do que nós falamos hoje? Lembrando que nós iniciamos o módulo aí, né? Nós acabamos o equipamento de proteção individual e coletiva, coisa bem rápida, bem simples. Nós estamos falando de transporte e movimentação de cargas. É muito importante esse conteúdo. Na aula de hoje, nós entendemos sobre os equipamentos, né? Entendemos a capacidade de cada máquina, como que é medida a questão de peso, tá bom? Um detalhe que não foi falado, geralmente também em canteiro de obra ou em máquina, ele vem com a questão de toneladas, né, de toneladas. E nós entendemos uma tonelada como 1.000 quilos também, beleza? Então, uma tonelada é igual a 1.000 quilos, tá bom? Também coisa bem simples aí também, que não tem muito o que ser questionado, tá bom? Então, se você vê no lugar de metro cúbico tonelada, aí você também entende que uma tonelada é 1.000 quilos, beleza? Mas sempre vai ser baseado nisso daí, ou é tonelada ou é metro cúbico, tá? Se você pegar uma máquina, geralmente máquina importada, né? Ela vai vir lá, a capacidade, uma tonelada. Aí você, uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilos. Se o caminhão, um exemplo, quem tem caminhão, fala aí qual é a capacidade da caçamba pra gente. Alguém tem caminhão aí? Quem tem caminhão, digita aí. Ou então, quem conhece algum caminhão, algum modelo e sabe da capacidade aí da caçamba, digita aí. Aquela mesma coisa. Se o modelo do caminhão for 10 toneladas e essa máquina faz, com a sua concha, 1 metro cúbico, você vai precisar dar 10 vezes, né? Ali. Então, você vai pegar uma, encher o caminhão. Duas, encher o caminhão. 3, encher o caminhão. Assim, 10 vezes. Então, você vai encher o caminhão 10 vezes. Beleza? Aí, às vezes, o cliente vai perguntar, quanto tempo você enche esse caminhão? Aí você vai ter aquela noção. Eu vou pegar a terra daqui 1 metro, daqui 20 metros. Desses 20 metros, eu vou levar 2 minutos para chegar lá, mais 2 minutos para encher minha concha, mais 2 minutos para voltar e carregar o caminhão. Eu vou precisar fazer isso em 6 minutos. E eu preciso fazer isso 10 vezes. Então, eu vou calcular os 6 minutos vezes 10 vezes. Beleza? A gente vai calcular assim. Porque muito trabalho, né? Nem conteúdo dessa aula, mas eu já estou falando para vocês entenderem. Muito trabalho você vai receber por hora. Né? Você vai receber por hora. Aí você vai perguntar, quantas horas enche um caminhão? Para me te pagar, Elson, só a sua hora. Entendeu? Então, aí você vai ter aquela noção. Eu vou levar 1 minuto para encher cada concha do caminhão. Então, vai ser 10 minutos. Mas eu vou levar 6 minutos para encher o caminhão.
Então, você vai ter, né, essa noção aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não pode ficar com dúvida, tá bom? Não pode ficar com dúvida. Ali nós vamos ter termos aí que é o chato, mas é necessário para um operador. Não existe um operador de máquina pesada que não saiba quanto que é a capacidade da sua máquina e quantos minutos ou quantas horas ele leva para encher um caminhão, né? Quantas vezes ele tem que carregar um caminhão. Então, não existe esse operador. Então, por isso que é necessário, né, essas aulas teóricas, beleza? Essa aula vai ficar gravada, então você pode voltar ela e assistir novamente, tá bom? Se você está assistindo gravado, aqui embaixo do ambiente vai ter o campo de dúvidas e o campo de perguntas. Você pode mandar. Se você está assistindo aqui no gravado, no ao vivo, manda aqui, né, nos comentários ou manda lá no suporte que o pessoal vai estar respondendo, tá bom, pessoal? Então, exercício para a próxima aula, ou para a próxima aula não, exercício para você estar respondendo, tá bom? Você tem que responder durante essa semana e o pessoal do suporte vai estar mandando para vocês, tá? Espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, manda, tá bom? Que eu ligo, a gente grava um vídeo, grava uma outra explicação, tá? Beijo no coração de todo mundo, tá? Beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado e sonhem comigo, né? Sonhem comigo aí, tá bom? Sonhem comigo, com a minha beleza, tá bom? Qualquer coisa, se vocês estiverem tristes, abrir a aula e assiste, que vocês vão ver minha beleza, vocês vão ficar felizes, beleza? Pessoal, beijo no coração de todo mundo. Vocês ainda vão me ver pessoalmente daqui uns meses. Um abração para todo mundo. Ele é o quê? É doido? Vocês estão com inveja da minha beleza, que eu sou muito bonito. Tchau, galera. Beijo no coração de todo mundo. Faça um exercício, assistam a aula de novo, tá bom? E começa a estudar sobre máquinas. Vai lá na internet, vê um modelo de máquina. Vocês veem uma máquina na rua, pesquisa lá no Google, né? Eu vi uma Caterpillar 417E. Vai no Google e pergunta, Caterpillar 417E. Aí vê qual é a capacidade dela, entendeu? Vê qual que é a forma dela operar. Todas as máquinas operam do mesmo jeito. O que vai mudar é a capacidade da máquina, a capacidade de fundação dela, beleza? Beijo para todo mundo aí. Sonhe comigo. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo.